Você já parou para pensar como eram as escolas no século passado? De que maneira os professores e alunos tinham acesso à informação? Você já viu alguma máquina ou ferramenta muito utilizada nas escolas nas décadas passadas e que hoje não são mais utilizadas? E hoje, como será que podemos aprender e o que pode nos ajudar? Nesta aula, convidamos você para uma viagem pelo tempo. Que tal conhecer um pouquinho da história da educação no Brasil? Vamos conhecer aspectos da história que marcaram nossa educação e maneira como os seus avós, os seus pais aprendiam. Vamos lá? Olá, eu sou a Ana e moro em São Mateus, na zona leste da cidade de São Paulo. Eu sou estudante do quinto ano e hoje lá na minha escola recebemos uma impressora 3D. A professora diz que com essa impressora podemos criar em 3 dimensões qualquer imagem. A gente faz um desenho no computador e manda para ela imprimir. Legal, né? Cheguei em casa e fiquei pensando, como será que eram as escolas antigamente? Como os alunos e os professores tinham acesso a tantas imagens e tantas informações? Como eram as máquinas, as ferramentas, os materiais que eles usavam? Será que ainda são usados? Fiquei muito curiosa e fui na casa da vovó. Ela já tem quase 80 anos e conhece muito bem sobre essas coisas. Na casa dela também tem um computador que me ajudou a pesquisar. Vamos viajar comigo pela história da educação? Vovó me disse que nos anos 50, aqui no Brasil, algumas pessoas estavam lutando para que a escola fosse gratuita e de todos. Porque por muito tempo só quem tinha uma condição de vida melhor ia para a escola. Chato, né? Ela também me contou que a escola nova foi um movimento muito importante de pensadores para a melhoria da educação no nosso país. Aqui no Brasil, éramos representados por um pensador chamado Anísio Teixeira. Anísio e mais alguns amigos queriam uma escola diferente da tradicional e novos jeitos de ensinar e aprender. Ele defendia que as crianças podiam aprender através da experiência e da prática. Esse novo jeito de ensinar e aprender permite que o aluno participe mais das aulas e não dependa só do professor. Nos anos 60, aqui no nosso país, muita gente não sabia ler e nem escrever. Mas um homem muito inteligente chamado Paulo Freire fez muitas pesquisas e trabalhos para ajudar os adultos. Paulo Freire dizia que para ensinar os adultos era preciso utilizar de palavras que estão presentes na vida deles. Assim, as aulas respeitavam a idade, o lugar que eles moram, o que eles gostam de fazer e de ler. Ainda na década de 60, a economia do nosso país estava se transformando e as escolas eram muito voltadas para os ricos. O governo passou a incentivar o ensino técnico profissionalizante com a intenção de formar o aluno para o mercado de trabalho. A minha avó me disse que em 1964 o nosso país passou pela ditadura militar e a escola pública foi um pouco deixada de lado. Neste tempo, surgiram muitas escolas e faculdades particulares. Eu também perguntei para a vovó sobre as tecnologias e ela me respondeu que nessa época o Senai transmitia cursos para os alunos do ensino médio pelo rádio e pela televisão, porque quem comandava o país naquela época queria formar bastante gente para trabalhar nas fábricas e indústrias. Em 28 de fevereiro de 1967, surgiu a primeira televisão educativa em nosso país, mas a vovó disse que os homens do regime militar controlavam tudo que era transmitido. Isso era chamado de censura. Também perguntei para a vovó, mas será que tudo que era transmitido era bom para a gente? Neste tempo, muitos alunos viveram uma educação chamada de tradicional. As regras nas escolas eram bastante opressoras, os professores eram quem comandavam tudo em sala de aula. Os alunos tinham que ser passivos e muito obedientes. Caso isso não acontecesse, as crianças ficavam de castigo. Vovó disse que quem não obedecesse podia ficar
de joelhos no milho, atrás da porta, levar uma reguada na mão, ficar em pé no corredor e muitas outras coisas. Pelas minhas pesquisas, esses tipos de castigo para punir a indisciplina dos alunos permaneceram por muito tempo. Ainda falando nos anos 60, os meninos e as meninas muitas vezes sentavam separados. Havia também sala de aula só para meninos e só para meninas. O quadro negro e o giz era a ferramenta mais usada na escola. Ufa, quanta coisa, hein? Parece que os anos 60 foram bem agitados. Agora, vamos visitar uma escola nos anos 70. A vovó me disse que nos anos 70 havia nas escolas muita propaganda da ditadura. E em 1971, a Intel lançava o primeiro microchip, o 4004. Porém, no nosso país, o uso de computadores estava longe das salas de aula. A moda no momento era a máquina de escrever. Existiam os cursos profissionalizantes de datilografia, só que muitas escolas não tinham essas máquinas e os alunos tinham que treinar com cartelas com teclas desenhadas. A internet era algo muito distante e os alunos realizavam suas pesquisas através dos livros. E em 1978, o Atlas era o amigo inseparável nas aulas de geografia. A educação moral e cívica foi adotada em substituição às matérias de filosofia e sociologia e trazia detalhes sobre a vida dos principais personagens históricos do Brasil. E a sala de aula era composta por carteiras com pé de ferro e o famoso quadro negro. E quem se lembra do lápis tabuada? Minha avó disse que todos os alunos queriam ter um deste. Na década de 80, as tecnologias e os equipamentos ainda eram bem limitados. Logo, o mimeógrafo, inventado por Thomas Edison, passou a ser muito utilizado pelos professores. Você se lembra dele? Se parece com uma impressora à manivela, mas para funcionar era preciso papel, estêncil e álcool. Com este equipamento, os professores podiam fazer cópias para os alunos a baixo custo. Vovó disse que não se esquece daquele cheirinho. Nos anos 80, as escolas passaram a usar também o retroprojetor. Este também é um equipamento de baixo custo. A gente colocava uma lâmina com a imagem ou texto invertido e ele projeta esse conteúdo na parede através da luz. Nesta época, os alunos realizavam seus trabalhos da escola através de pesquisas em enciclopédias e livros. Era preciso ir até a biblioteca. As casas mais luxuosas possuíam um conjunto de livros temáticos chamados de enciclopédia. A enciclopédia mais famosa era a Barça, lançada no Brasil na década de 60. Os trabalhos eram manuscritos em folha chamada papel almaço pautado. Nos anos 90, o mimeógrafo, o retroprojetor, a lousa e o giz ainda eram muito usados pelos professores. Já dava para assistir filmes e documentários através dos televisores e videocassete. Nessa época, muitas escolas já tinham sala de informática com computadores, porém, os trabalhos dos alunos ainda eram realizados através de pesquisas em livros, jornais, confecção de cartazes e maquetes manuais. Dos anos 2000 para cá, a tecnologia e a informática se desenvolveram rapidamente e logo esses aparelhos começaram a chegar nas nossas casas. A vovó disse que somos muito influenciados pela tecnologia e que nosso jeito de viver mudou bastante. Hoje temos celulares, acesso à internet, rede social, DVDs, computadores portáteis, tablets, GPS e muitas outras invenções que nos permitem trocar informações e fazer pesquisas sem sair de casa. Hoje, as pessoas estudam à distância, enviam seus trabalhos por e-mail, têm aulas por teleconferência, apresentam seus trabalhos através de vídeos e em muitas escolas quase não se usam mais lousa e caderno. Na escola, toda essa tecnologia pode ser usada para nos ajudar e nos motivar.
elas podem ser ferramentas poderosas para gente e para os nossos professores. É só saber usar com cuidado e responsabilidade, pois tem muita informação falsa por aí, viu? Ufa, quanta coisa, hein? Como a nossa vida e as escolas mudaram. Durante a nossa viagem pelo tempo, tive muitas ideias de como usar a impressora 3D que chegou na minha escola. Vou correndo mandar uma mensagem no grupo da sala. Tenho certeza que a professora e meus amigos vão adorar. Tchau, galerinha! Vou me despedindo aqui de vocês e quero deixar um recadinho. Cuidem muito bem das suas escolas, dos seus materiais e dos recursos que nos é oferecido, pois tudo isso é da gente e nos ajuda a aprender cada vez mais. Falou, até mais!